Então, aí eu achei muito interessante, assim, fui atrás um pouco de procurar um pouco sobre as organizações ali, o Terra e Liberdade, depois a Verdade do Povo ali, que foram influentes naquele, acho que era A Vontade do Povo, algo assim. É, a chamada Narodnaya Volia. E aí achei muito interessante que, tipo, com todos os problemas, né, que a Rosa aponta da análise e o Lenin mais na parte política ali dos populistas, é interessante que quase com ainda quando começou a surgir esses círculos assim, a literatura marxista parecia que, claro, era o domínio ali diz que era domínio, quase domínio público da classe mais culta ali da Rússia, né, como a Rosa coloca, mas ainda assim ela não era tão difundida assim, né? Quase sem nenhuma literatura. Como ela mesma coloca, eles próprios produziram muita coisa, influenciaram depois as ideias também do, do, do que viria a ser uma organização partidária ali dos bolcheviques também e tal. Claro que sempre criticando, né? Mas achei muito interessante, assim, porque me parece que eles foram tentar, não conseguiram chegar nas mesmas conclusões ah, que na minha opinião são as corretas, né, do Lenin e tal, mas eles estavam pelo menos ali conseguindo compreender um pouco mais diretamente o que o capitalismo, o desenvolvimento capitalista da Rússia não teria os seus problemas e tal, mas ainda não conseguiam extrair todas as consequências desse pensamento, né? E, mas é interessante E aí, Pamela, tudo tranquilo? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. O Lucas estava começando a fazer um apanhado, Pamela, dizendo que achou muito interessante essa avaliação essa avaliação do populismo russo, né? Que a Rosa adianta nesses capítulos. Então, talvez seja o caso de você continuar, Lucas, e aí a gente engrena o debate. era mais ou menos isso, sim. Acho interessante que, tipo, a gente conhece os populistas russos mais pela crítica a eles, né? E, tipo, do Ah, sim. Lenin e da Rosa. E aí eu acabei me interessando, assim, por dar uma pesquisada ali nesse contexto. Aí achei pouca coisa, por enquanto, sobre as organizações ali, mas tenho até aceito recomendações, assim, sim, se tiver de alguma leitura sobre. Mas me parece que influenciou bastante, assim, tanto a análise dos marxistas russos posteriores, assim, o, o marxismo que se tornou dominante ali na Rússia, né, depois, e também na questão da organização, né, de uma organização depois, nos aspectos, pelo menos nos aspectos mais subterrâneos ali da organização revolucionária dos russos, né, porque eles próprios reivindicavam o termo terrorista, né, então, tipo, se consideravam mesmo uma organização terrorista, com várias influências, enfim, e achei bem interessante, assim, a conhecer um pouco mais, assim, dessas organizações e desses intelectuais ali. Eu acho interessante isso porque os círculos universitários da Inglaterra, por exemplo, naquele momento, ou da França, estavam deixando o marxismo do lado de fora, né? É como se fosse uma teoria marginal, né? Não tivesse nada a ver com a universidade. E realmente, na Rússia, a obra do Marx entra na universidade, se desenvolve no interior da universidade, o que seria chamado, né? O Lenin sempre faz referência a isso, de marxismo legal. Quer dizer, o marxismo legal era constituído por aquelas obras marxistas que não eram censuradas. Uma parte desses marxistas legais abandonaria o marxismo. Mas a gente vê que o marxismo ele entra na Rússia de uma forma, nos círculos cultos, né? De uma forma mais sistemática, parece. Claro, você levanta bem, a gente tem que pesquisar sobre isso, ver literatura específica, principalmente sobre o populismo russo, né? Mas vamos levar em conta que
o Bakunin já tinha tentado traduzir o Capital, ele traduziu um pouco. Nesses debates sobre o manifesto, eu vi que o Bakunin traduziu também o próprio manifesto. Eu tentei encontrar essa edição do manifesto do Bakunin, de 1869, mas eu não encontrei em lugar nenhum. E um dos criticados da Rosa, esse Nicolai On, esse era o nome de guerra dele, o nome dele era Danielson, foi um tradutor do Capital. Ele traduziu o livro 1, traduziu o livro 2, traduziu o livro 3, era correspondente do Marx e do Engels, era amigo do Marx e do Engels. Então, acho interessante como o contexto russo se torna mais permeável à obra do Marx. A Rosa mostra que essa obra nem sempre foi compreendida. Por exemplo, quando ela critica o Vorontsov, ela fala, o Vorontsov não entendeu Marx. No caso do Danielson, ela falou, olha, ele faz uma exposição circunstanciada da teoria do Marx, mas depois as conclusões que ele desenvolve não têm nada a ver com a teoria do Marx, inclusive contrariam observações do Marx e principalmente observações do Lenin no que diz respeito ao desenvolvimento capitalista na Rússia e principalmente aquela perspectiva de transformação direta da antiga propriedade comunal russa, e aí na obra da Rosa isso fica mais claro, em socialismo. As notas do Engels são, olha, o capitalismo vai se desenvolver na Rússia, não dá para pular isso. Ele vai desmantelar a economia camponesa, os camponeses vão ter que se transformar em assalariados, vão migrar para a cidade, a miséria vai aumentar. O que eu estava comentando no nosso grupo foi que eu achei estranho a Rosa não ter trazido para o debate ou para o subsídio dela, porque são obras muito próximas, o livro do Lenin, Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Como o livro da Rosa foi publicado em 1913, pela primeira vez, seria muito difícil ela não conhecer o livro do Lenin, que foi publicado em 1899, e uma segunda edição, com modificações, em 1908. Mas ela aponta uma coisa muito interessante nesse novo núcleo de capítulos, que é o fato dela falar, olha, tem um novo núcleo de debate sobre acumulação, que se desenvolve na Rússia num novo contexto econômico e político. Agora, ela fala, esse novo debate, ele já supõe um contexto histórico consideravelmente diferente, porque, ao contrário da avaliação do Sismondi a respeito da crise lá em 1819, etc., já tinha havido um aguçamento das lutas de classe. A classe trabalhadora tinha se tornado um sujeito político importante no cenário dos países europeus. Os estados capitalistas tinham reagido a isso. Um exemplo são aquelas leis de cerceamento da social-democracia, aquelas leis de proibição
não propriamente do funcionamento do Partido Social Democrata, ele continuou funcionando, mas se proibia manifestação, publicação, praticamente o partido foi amordaçado por essa lei. Então, é um contexto em que a obra do Marx já tem relativa generalidade, acho que muito maior aí no contexto da Rússia do que em outras partes da Europa, principalmente naquilo que a Rosa chama de meios cultos. E já se parte da obra do Marx para discutir desenvolvimento do capitalismo, crise e, sobretudo, acumulação. E é isso que ela começa a escrutinar nesses 3 primeiros capítulos e vai continuar com outros personagens. Eu peguei o desenvolvimento capitalista na Rússia do Lenin. E há uma similaridade de conteúdo muito grande. O Lenin está criticando ali os populistas. A diferença é que toda a obra do Lenin é a crítica aos populistas. Mas ele invoca o livro 2, os esquemas do livro 2, toda aquela fundamentação teórica que a Rosa invoca, ele invoca também. A Rosa enumera o Lenin, que ela chama de Ilin, porque essas primeiras obras do Lenin foram publicadas com o nome de Ilin, entre os debatedores marxistas. Mas ela cita aquela crítica que ele faz ao romantismo econômico, que é uma crítica à obra do Sismondi. Quando a gente vê a crítica que a Rosa faz da obra dos populistas, a gente vê que tem muito sentido essa crítica do Lenin ao Sismondi, porque a influência do Sismondi, diretamente ou através do Rodbertus, sobre os populistas, a Rosa mostra que é não trivial, que é significativa. Eu acho intrigante também, eu acho esse um mérito muito grande da obra da Rosa, ela desenterrar esse Rodbertus. E ela mostra que ele teve uma influência relativamente grande. E essa influência chega à Rússia. Vamos lembrar que a influência da cultura alemã na cultura russa, a influência da intelectualidade alemã sobre a intelectualidade russa era muito grande. Muitos intelectuais russos iam fazer seus cursos universitários na Alemanha, que tinha uma estrutura universitária já bastante articulada, né, nesse final do século XIX. Você vê o Weber, na série de textos dele sobre as universidades, ele mostra como na Alemanha, nesse momento, no final do século XIX, as universidades já estão aceleradamente abandonando aquela estrutura medieval de corporação de ofício para adquirir a forma da empresa capitalista, com divisão do trabalho, mais ou menos como a gente tem na universidade hoje, com departamentos, com centros, com áreas de conhecimento sendo desenvolvidas em segmentos diferentes e tudo mais. Acho que vale a pena a gente, dentro do nosso programão de estudos, talvez não especificamente para discutir, mas dar uma olhada na obra do Lenin. Porque tanto a obra da Rosa quanto a obra do Lenin, e a gente pode pegar a obra do Hilferding também, aquele O Capital Financeiro, são obras que estão discutindo a significativa transformação do capitalismo naquele momento.
o capitalismo torna-se claramente monopolista. O Marx já tinha antecipado isso, só que eles passam a viver esse contexto. Por exemplo, o Lenin analisa a Primeira Grande Guerra dessa perspectiva. Fala que está vendo aí é disputa por mercados de capitais, mercados de bens de consumo. São as grandes potências disputando o mundo, visando fontes de matérias-primas, mercados para seu bem de consumo e, sobretudo, espaço para o investimento de capital. É um momento em que, como Lenin aponta no imperialismo, a exportação de capitais se torna mais importante do que a exportação de mercadorias. O Lenin já aponta isso. O Marx já estabelece notas sobre isso lá no livro 2 e no livro 3. Mas o Lenin claramente elabora essa questão, né? Com números e tal, com quantidades de capital exportado comparado com quantidade de mercadoria, etc. É claro que só vamos ter uma visão da extensão completa dessa crítica que a Rosa está fazendo ao populismo ao avançarmos para os próximos capítulos, mas esses três já são uma amostra muito significativa. Vamos discutir. Quer dizer, estamos discutindo já, eu quero passar a bola, eu já falei muito. Eu não sei se principalmente o Vorontsov, se ele, porque eu até fiquei pensando, de repente o cara escreveu num tempo ali um pouco anterior aos desenvolvimentos da teoria econômica ali, tipo da crítica do Lenin e tal, e do desenvolvimento do conceito de imperialismo, né? Mas, tipo, ali ele publica uma coleção de textos em 1895, né? Me parece que esse debate já estava avançado, né? A Rosa critica ele por... Ali tem uma citação que ela traz dele, onde ele diz que ele simplesmente parece ignorar, assim, a divisão social do trabalho entre os países e diz que isso não tem nada a ver com o capitalismo, né? Que, tipo, e aí o capitalismo ali seria... E a forma também como ele parece que meio que ingenuamente, assim, reduz o capital ali ao excedente, ao produto excedente que precisa ser realizado, dele vê ali uma impossibilidade de uma reprodução ampliada do capital, né? Mas me parece que ele é sobretudo ingênuo, assim, tipo, desconhecia os debates sobre o imperialismo, parece, porque não sei, acho que o Lenin, na verdade, o imperialismo, acho que o Lenin publicou depois, né? Mas já existiam Não, debates. publicou bem depois, bem depois. E aí, daí não sei, né? Mas é uma tipo, a Rosa aponta bem, assim, parece que depois o Nicolai Ion ali parece já muito mais qualificado, né? Tem já um certo domínio, assim, do pensamento do Marx mais profundo. Sem dúvida. Eu acho que aparece no radar aí da crítica da Rosa exatamente a constituição teórica ou a legitimação teórica daquilo que viria a ser o movimento populista. Inclusive com um braço armado, realizando atentados à bomba, chegar a matar um czar e tudo mais. A ideia do Vorontsov, que o Nicolai Ion ou Danielson desenvolvem, é a ideia de que o desenvolvimento do capitalismo requereria a formação de um mercado interno. E para eles, a formação de um mercado interno seria impossível, porque isso significaria destruir aquela massa camponesa e gerar um mar de miséria, de pessoas sem capacidade de consumo. Estava acontecendo na Rússia, nesse momento,
algo que guarda certa semelhança com o processo de acumulação primitiva na Inglaterra, quando as propriedades rurais estavam se transformando em propriedades capitalistas. E aí, aquele pequeno campesinato, a chamada yeomanry, foi desapropriada na marra. Os donos de terra, os grandes proprietários, latifundiários, em geral nobres, simplesmente expulsavam aqueles camponeses que dispunham de uma propriedade que já não era mais a propriedade medieval. Ela já tinha se transformado em propriedade privada, mas pequena propriedade. E aí nós temos aquele cenário descrito no capítulo da acumulação primitiva, daquela grande massa perambulando pelas estradas da Inglaterra, sem ter para onde ir. Quer dizer, acaba indo para a cidade, se integrando à indústria, mas num processo lento. Nesse meio tempo, desenvolve-se uma legislação muito rigorosa para controlar essa massa. Já era uma população muito grande nessa época, né? Exatamente. A chamada legislação sanguinária, em que se uma pessoa visse uma outra roubando, poderia transformá-la em seu escravo. Transformando em seu escravo, podia marcar com o S na testa ou na cara, o S de slave. Desenvolve uma legislação para punir com a forca o furto, que o pessoal não tinha o que comer e furtava as propriedades, né? Virava ladrão de galinha, ia para a forca. O que fez o Thomas Moros dizer que, lá na Utopia, que a Inglaterra era o único país do mundo em que as ovelhas se alimentavam de carne humana. Em 1861, ocorre uma reforma que o Marx analisa circunstanciadamente no Capital, no livro 1. Uma reforma nas relações agrárias da Rússia. Uma espécie de dissolução das relações medievais. E a abertura de espaço para o desenvolvimento de relações capitalistas no campo. Mas essa propriedade generalizada, que tinha um caráter comunitário, a obstina, representava um freio nesse processo. E os camponeses continuavam com aquela economia de plantar no verão e ter uma pequena indústria no inverno. Era praticamente uma economia autossubsistente. Com o Marx, se inicia um debate sobre o papel dessa propriedade comunal quanto às possibilidades dela já ser um meio para a supressão do capitalismo na Rússia. Há aquelas cartas da Vera Zasulich sobre isso. O Marx teve dificuldade para responder essas cartas. Hoje, a gente vê nas obras do Marx 3 ou 4 rascunhos antes dele conseguir mandar uma carta para ela, falando sobre isso. Você vê que o Lenin, o Engels, bem depois, quando pedem a opinião dele, ele fala, olha, eu domino pouco a língua russa, eu não estou acompanhando o debate teórico, eu não tenho a menor condição de apresentar uma opinião circunstanciada sobre essa questão. Mas o capitalismo ele vai se impondo em qualquer lugar. Ele destrói as relações pré-capitalistas.
Então, era uma massa camponesa muito grande, organizada nessas propriedades comunais. A gente tem que buscar material para ver como é que essa propriedade se organizava. E que os socialistas russos já imaginavam poder ser uma espécie de ponte para o socialismo. Então, eles começam a analisar o capitalismo numa perspectiva, o capitalismo russo, numa perspectiva em que a formação de um mercado interno, que para eles era a essência do capitalismo, você vê, o mercado externo, a divisão internacional do trabalho, não teria, em princípio, algo a ver com o desenvolvimento interno do capitalismo. Daí essas restrições. Embora o Marx já no manifesto fale da importância do mercado mundial, como ele vai desenvolvendo uma divisão internacional do trabalho, etc. Aí se funde a análise com o programa político. Desenvolver o capitalismo internamente significaria destruir a propriedade comunal. Isso não formaria um mercado interno, só produziria mais miséria. E manter a propriedade comunal poderia ser uma ferramenta estratégica para um abreviamento aí do caminho para o socialismo. Então, acho que é nesse campo que a Rosa discute essas concepções. O movimento Narodnaya Volia, ou a vontade popular, os Narodniks, são os populistas, acabaram sendo o braço político dessas elaborações teóricas, ou um movimento político que se utilizou dessas elaborações teóricas, ou se desenvolveu a partir dessas elaborações teóricas. Tem ali, além desse comentário, né, do Marx, acho que para Vera, né, o capitalismo vai se impondo ali, a Rosa cita no capítulo do Nicolau Yoon, aquele comentário do Engels, né, que ele fala que o desenvolvimento da burguesia na Rússia vai arruinar a propriedade comunal sem precisar de muito esforço do próprio governo, né, porque as relações vão se impondo ali de uma forma ou de outra, e acaba que a propriedade comunal ali não, com o tempo vai deixando de exercer aquele papel de aqueles camponeses ali e tal, muitas vezes eles acabam deixando a propriedade e tudo mais. Então, tipo, essas relações vão penetrando ali, me parece que daí esses teóricos aí, depois os populistas, né, não, diferente do Lenin, né, que, tipo, observava, né, os movimentos que estavam acontecendo ali, procurava tirar conclusões, assim, eles meio que é por isso que a Rosa se refere como o socialismo utópico populista, né, porque eles queriam simplesmente observaram, projetaram naquela forma comunal de produção ali camponesa um germe do que seria uma sociedade e tal, e passaram a disputar politicamente aquilo, né? O Lenin que estava observando como tirar como conseguir desenvolver um movimento político do próprio desenvolvimento do capitalismo ali que estava parecendo inevitável já, né? Tipo, e aí tem que fazer uma escolha, né? Aí, não podemos deixar isso acontecer, temos que... Por isso que me parece que inerentemente reacionário, assim, né? Do tipo, vamos colocar toda a força aqui política para voltar para uma forma de produção porque, o desenvolvimento parece muito ruim, mas, tipo, meio que não tem o que fazer, né? O processo histórico, ele vai se impondo,
obviamente que é terrível, né? E daí aqueles comentários que o Marx faz acerca do desenvolvimento do capitalismo no manifesto, né? Tipo, certos avanços e pontos do desenvolvimento ali que o capitalismo ele acaba exercendo um papel de progresso em alguns aspectos, né? E os caras meio que parece que não querem tirar as conclusões da realidade, né? Projetam as conclusões ali na realidade e tal. E aí tem origem esse movimento populista ali. Agora, tem uma complicação aí que eu vejo, Lucas. O, o Acumulação da Rosa foi publicado em 1913. A Crítica do Lênin, um pouco antes, em 1899. Mas 4 anos depois da publicação do Acumulação, nós temos uma interrupção do desenvolvimento capitalista na Rússia com a Revolução. E a Revolução, ela articula no Soviet, que tinha se desenvolvido a partir de 1905, a união de operários, soldados e camponeses. Esses camponeses aí são a propriedade comunal. Em 4 anos, ela não foi destruída pelo capitalismo. Ou seja, esses camponeses, diante da iminência do desenvolvimento capitalista, e possivelmente por influência populista, se transformaram na foice da foice do martelo. Eles se transformaram numa força estratégica da revolução. Eu estou lendo uma edição da Rosa aqui, em inglês. Os caras fazem uma série de anotações e quando ela fala da, do desaparecimento dessa propriedade comunal, os caras falam a propriedade comunal só desapareceu na Rússia com a reforma agrária desenvolvida pelo Stalin no final dos anos 20 e início dos anos 30. A Então, questão se a ali gente... da palavra de ordem, né? Todo o poder aos sovietes, porque daí justamente se contrapondo a essa ideia de que estaria na comuna em si, ali na propriedade comunal, o único potencial revolucionário ali, capaz de levar ao socialismo, né? Que nem a Rosa fala ali que para eles a única tábua de salvação da Rússia era a propriedade comunal ali dos camponeses. E aí o Lenin consegue observar, né, que os operários ali enfim, os soldados, intelectuais e tal, juntos, né, no mesmo órgão, no mesmo organismo, assim como talvez um germe revolucionário. Mas aí, tipo, abandonando essa ideia de que estaria só na comuna ali, né, na produção comunal, Claro, sem dúvida, perfeito. Quer dizer, a posição dos revolucionários bolcheviques não foi a de salvar a comuna, foi de unir o operariado, os soldados, que eram operários e camponeses, estavam lá saindo da guerra, e a grande massa camponesa. Claro, se a gente for analisar essa massa camponesa, temos que considerar que uma parte do campo na Rússia já tinha se transformado desde a reforma lá de 1861 em, em trabalhadores assalariados, mas a propriedade comunal ainda estava muito generalizada. Vamos lembrar que a Rússia vai da fronteira com a Polônia até o Alasca. É um território absurdamente grande, né? Seria interessante a gente buscar em algum livro de história, eu vou procurar quantificar, né? É claro que a massa camponesa era muito maior do que o operariado. O operariado estava restrito a praticamente Moscou e São Petersburgo, que eram os polos industriais.
Em certo sentido, os camponeses, com as suas propriedades comunais, se inseriram nessa interrupção do desenvolvimento capitalista na Rússia, mas não sob a liderança dos populistas, mas sob a liderança dos bolcheviques. É claro que, numa perspectiva diferente, você citou bem, Lucas, os populistas, particularmente o Danielson, né, que é o Nikolai On. Essa edição que eu estou lendo, os editores falam o seguinte: olha, Nikolai On era o nome de guerra que a Rosa manteve, mas nós temos que repor o nome dele, Danielson, porque ele teve uma importância muito grande como tradutor do Capital, como elaborador teórico, né? Eu ia falar uma coisa agora, mas me escapou. Mas é essa questão de que a Revolução Russa implicou a mobilização da propriedade comunal contra o desenvolvimento capitalista na Rússia por meio da organização dos soviets, que gerou na Rússia aquilo que em abril de 17 ele chamou a dualidade de poder, as teses de Abril, as célebres teses de Abril. Então você tinha um Estado representativo, com um parlamento e a manutenção do czar, de um lado, e de outro lado, uma ampla organização soviética majoritária muito mais forte do que o Estado representativo. Parlamentaristas. Até o final do ano, o Estado representativo desabou. E a estrutura soviética assumiu o poder. E a partir daí, as medidas econômicas são no sentido de suprimir o capitalismo. É a nacionalização dos bancos. Falou, Lucas. Tá, então você volta daqui a pouco, né? Eu vou Como ter é que que você sair. viu? Fala, Pamela. Não, que a minha internet deu. Eu tô usando do celular que deu problema. Eu vou ter que sair daqui a pouco porque tá já falhando, que é os dados do celular. Tá. É, Travou? o seu som o seu som tá meio cortado. Dá para entender. É, sim. Não, eu tô. Além de cansada, tem Nossa. a internet. Eu tô, não sei se deu pra entender, eu tô usando a internet do celular e os Ô, dados. E Pamela, aí como é já que tá está o dando seu aqui doutorado? corte. Como é que está o seu doutorado de sanduíche na Alemanha? Então, eu acho que não vai rolar, porque eu fiz a seleção e aí o programa tem uma bolsa. Eu fui selecionada em terceiro, daí era para mandar para cá os três nomes, né? Porque pode remanejar de outros programas, É, podem acontecer coisas. Mas eu acho que o programa nem encaminhou também os nomes, porque estão meio nossa, desorganizados. Então, não. Porque daí tinha que fazer a inscrição na casa. Porque eu até tinha esperança dessa questão de remanejar, né? Porque os programas que não claro, usaram. claro, claro. Não, quando você joga os E dados lá, algum resultado sai, né? Mas eu entrei em contato com uma professora lá, e aí dá para pensar em outras discussões, outras coisas. Tem um amigo meu que trabalha, né? Eu falei naquela Fundação Rosa Certo. Luxemburgo, e ele está trabalhando, ele tá coordenando um comitê de crise climática, enfim, então dá para ver. Eventual- Agora eu tô. Não, não, pode falar. Não pode falar. Não, eu falei que, eventualmente, isso poderia até alimentar o desenvolvimento do seu próprio doutorado, né? E você fazer uma parte da sua pesquisa lá e tal.
Ia ser muito bom, porque o diálogo com a professora lá fez muito sentido com a pesquisa, assim, com o projeto. Como eu estou estudando essa questão desse crescimento verde, o agronegócio, as commodities, É, e essa professora, inclusive, ela estuda lá a América Latina e ela está estudando neoextrativismo e a neocolonização na América Latina, né? Então, ela tem estudos na não, que Colômbia, interessante. e aí essa questão que eu estudo que eu estou estudando das instituições do agronegócio nesse plano de transformação ecológica do governo é algo do interesse dessa professora lá. Então ela tinha ficado animada também de tipo assim, então era uma coisa legal assim. Claro, E aí claro. dá para construir outras coisas, né? Mas eu estou vendo aqui outras possibilidades também. Mas eu nem Você sabe que eu li uma matéria, até me lembrei de você. Eu estava lendo uma matéria, eu acho que foi na Deutsche Welle ou na BBC, foi um desses jornais aí. A Deutsche Welle tem uma posição meio progressista, assim, se opõe à ascensão do nazismo e tudo mais, né? Mas a matéria falava da crescente discriminação de estrangeiros na Alemanha, feita sobre a influência neonazista, mas pelas pessoas comuns. Então, por exemplo, você está no caso de uma menina, acha até que era uma estudante, foi abrir uma conta em banco lá em Berlim. Ela precisava para receber bolsa, não sei o que e tal. Aí a funcionária do banco perguntou para ela se ela falava alemão ou se a conta dela tinha que ser gerida em inglês. Ela falou, por enquanto, só em inglês. Aí a funcionária falou, não, então esse banco aqui não é para você, você tem que procurar um outro. Então, tem 1000 subterfúgios que estão sendo utilizados para afastar os estrangeiros. A reportagem falava principalmente de brasileiros, né? Mas tem relatos de pessoas discriminadas no ambiente de trabalho, em que os colegas não cooperam com a pessoa, né? Marginalizam ostensivamente mesmo. Então, parece que esse movimento político ele está adquirindo um enraizamento em determinados segmentos de classe que começa a dar mais força para a discriminação do estrangeiro, né? Na Alemanha. parece que está crescendo bastante isso, que foi uma questão, o Lucas, esse meu amigo que trabalha na fundação, que ela é vinculada ao D-Link, né? Não sei. Certo. E aí ele fala que esse tema dos estrangeiros, assim, é um tema muito forte lá, e que essa discriminação agora, não é estrangeiro, né? Imigrante, É o ela imigrante. é uma questão que está crescendo, assim, que a esquerda tá polarizou as eleições, né? Ele avalia que o D-Link cresceu, né, na porcentagem porque fez debates econômicos, assim, porque tá crise Certo. econômica também. Ele acha que angariou dessa forma, conseguindo sair dessa desse debate binário, assim, porque está muito focado nisso, está crescendo muito, né? Mas a questão do fascismo e do nazismo, inclusive, crescendo de novo, é uma coisa que eu acho muito esquisita. Principalmente o nazismo, né? Depois dessa toda a Sim. reportagem. Mas a gente tem visto bastante coisa acontecendo nos Estados Unidos, né? Claro, com o Trump. Com o Trump, o crescimento vai ser exponencial lá, né? Ao ponto daqueles do Musk, do Elon Musk, que fazia saudação nazista, e o Steve Bannon. O Steve Bannon estava fazendo uma palestra para a direita francesa, o nazismo francês. Aí ele fez a saudação nazista, o pessoal deixou ele falando sozinho na sala, foi todo mundo embora. Quer dizer, os caras ultrapassam até a ultradireita de alguns países, como na França, né? O nazismo, para mim, é isso, ultrapassar até a outra, porque é uma coisa, né? Mas os tempos estão bem estranhos.
Agora, eu acho que uma cultura, um caldo de cultura, se generaliza popularmente de favorecimento a alternativas de ultradireita, cresce no Brasil também. E, por outro lado, a esquerda brasileira quase que se invisibilizou, né? Politicamente. É Ah, mesmo com o governo, né? os meus prognósticos para o futuro não são muito otimistas, não. Quais são seus. Eu acho que vai ter uma fase difícil aí de guinada para a direita, né? Se você analisa os resultados aí das eleições do ano passado, né? Você vê o governo Lula quase que ele está operando dentro de limites políticos muito grandes, né? O Congresso está pondo uma algema na mão do Lula, né? Quer dizer, boa parte do que ele manda volta ou não é aceito. O Congresso, você vê, não é só a questão da gestão do orçamento, né? A gestão do orçamento, do ponto de vista do Congresso, já é por si mesma um deslocamento para a direita, né? Agora, se entrar um governo de direita que consiga, com apoio de massa, desmantelar as instituições da Constituição de 88, aí não vai sobrar deputado nem senador para querer falar grosso em torno de emenda parlamentar. Mas você vê que, por exemplo, na ascensão do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, houve uma cooperação dessa direita parlamentar. E aí, quando o nazismo e o fascismo chegaram ao poder, cortou a cabeça de todo mundo, inclusive da direita parlamentar. E Eu não sei, eu não tô achando que o Trump vai conseguir se sustentar muito por muito tempo, fazendo tudo que ele tá fazendo, na intensidade que ele tá fazendo. Eu tô otimista, assim, que não tem como, assim, isso. já começou uma reação forte, né, Pamela? Não, a coisa não está funcionando do jeito que ele queria. Já tem medidas judiciais contrárias, reação popular, a queda da popularidade dele, a reação do governo canadense e dos canadenses, né? Então, na medida em que o Canadá começa a boicotar produto americano, não tem nenhuma medida governamental aí, mas o povão não está comprando. E aí o empresário americano começa a sentir no bolso. E o negacionismo dele da crise climática também, isso daí não. Daqui a pouco. Eu até é muito extremo, né? Então, às vezes isso é até bom para gerar um movimento assim, porque eu E não tá você todo mundo muito preocupado, né? Mas eu não consigo imaginar que isso vai sucesso, senão é o fim do mundo também. Eu não tenho tanta certeza. Eu acho que pode ser mais por esse caminho, Pamela. Não um fim do mundo apocalíptico, mas uma generalização de conflitos que guarde certa semelhança com as grandes guerras anteriores, né?
eventualmente até com uso limitado de armas nucleares. Fico pensando se eles estão fazendo tudo isso por petróleo, porque o que ele quer é petróleo, né? Ele tá com um Sim. discurso fascista Ele quer parar a roda da história, né? é, eles não Ou conseguiram. fazer retroagir a roda da história. Agora, eu estava até discutindo ontem com os alunos, tive essa grande massa influenciada aí pelas redes sociais, realmente sofre uma conversão gestáltica. O Gestalt Switch da, da psicologia da Gestalt, e passa a ver o mundo de uma forma diferente. Nós, inclusive, já discutimos isso anteriormente, né? Teve uma Regina Duarte, à primeira vista, parece que aquilo é impossível que ocorra. Como é que essa mulher, de repente, começa a falar absurdos, né? A legitimar a ditadura e não sei o quê? Mas eu acho que nós temos que pensar nessa perspectiva da Gestalt Switch, que a pessoa se expõe tão intensamente, por tanto tempo, a essas redes sociais, fake news e etc., que ela muda, a cabeça dela se transforma. Esse é o principal medo. Tipo assim, que isso daí é tão descontrolado, essas redes sociais hoje, que aí é. Eu lembro que no dia 9 de janeiro, do ano em que tentaram o golpe, eu estava no ônibus indo para a universidade e sentou-se do meu lado uma estudante até uma estudante do noturno, e ela perguntando, né? Eu falei, olha, até onde eu observei até agora, isso não tem a menor chance de prosperar. Aí, um senhor que estava numa cadeira, 2 fileiras à minha frente, se aproximou, dizendo, olha, o que aconteceu ontem em Brasília, porque naquele dia todos os bolsonaristas tiraram as bandeirinhas do Brasil dos carros, né? Você não vê mais um carro com bandeirinha do Brasil na rua. Aí ele falou, olha, o que aconteceu foi que tinha 30 militantes do MST, foram eles que fizeram aquilo. Eu não achei que ele estivesse mentindo, porque, claro, isso aí é desprezar a mínima inteligência dos outros, né? Não, é achar que todo mundo é uma porta de burro, né? Mas ele deve ter recebido aquela informação e replica. Não, é fora do ambiente que a gente convive, porque eu acho bem assustador, assim. Eu desinstalei o Instagram do meu celular, porque a gente não tá imune disso, mas É. eu, tipo assim, não sei se tu tem Instagram, tem uns reels, uns vídeos que tu fica rodando ali, enfim. E aí tu entra numa bolha que ela é por algoritmo, mas meio que não é só as tuas relações que filtra, tu vai no que tá todo mundo, enfim, tem uma coisa bem. E aí eu comecei a ler os comentários, o que, que as pessoas falavam sobre determinados temas, assim, e aí tu vai. É um pouco assustador, assim, que as pessoas têm coragem de falar nas redes sobre temas políticos ou temas populares, assim, não. Mas o nível, assim, de. Eu não sei, assim, eu fiquei bem assustada, eu desinstalei, né? Mas eu acho que é bem. As pessoas. E tá todo mundo vivendo essas redes sociais de uma maneira muito intensa, assim. E é difícil você. Porque se você considera o avanço das igrejas evangélicas, eu compartilhei com os meus alunos uma matéria que saiu no G1 sobre a generalização dos. E aí, Lucas? A generalização dos encontros
evangélicos nas escolas, promovidos pelos estudantes no recreio. E algumas escolas que devem ter professores evangélicos e tal, já convidam pastores para falar. Então, aquela restrição que foi feita à Igreja Católica, pois é, Lucas, aquela restrição que foi feita à Igreja Católica desde o início da República, e a República positivista tornou laico o Estado, né? E, portanto, a escola pública. E a escola era um território privilegiado da Igreja. E a Igreja nunca saiu da escola, a Igreja Católica. Agora, são os evangélicos que estão entrando com força. E eles entram de uma forma que é difícil questionar, do ponto de vista da laicidade. Que você não pode, do ponto de vista constitucional, impugnar as convicções das pessoas, convicções religiosas. Nós temos o pluralismo religioso assegurado constitucionalmente. E aí é algo que é feito por iniciativa dos estudantes, que reúnem estudantes, às vezes reúnem na quadra de esporte com aquele monte de gente. Deixa eu ver o nome aqui. Ah, sim. Intervalo bíblico. Então é a hora do intervalo. Estão perdendo a infância ainda, né? Então isso, claro, é uma capilarização, né, de um processo de influência muito significativo. Uma coisa bem preocupante que eu vi esses tempos não sei se vocês chegaram a comentar também, mas essa união entre a igreja evangélica e as forças de segurança, né? Tipo, principalmente a polícia Sim, militar. sem dúvida, sem dúvida. Bah, rolou uma matéria, não lembro se foi do Intercept ou de qual veículo que é, mostrando que, tipo, uns cultos, assim, as cadeiras tomadas de brigadiano fardado, sabe? Tipo, que já é um negócio complicado, né, assim, e aí as consequências disso são pesadíssimas, né? Bah, é E, por muito. exemplo, no estado de São Paulo, os jornais deram a grita, os jornais liberais e tal, que defendem a laicidade do Estado, sobre reuniões da Polícia Militar de São Paulo, feitas em templos evangélicos. A reunião é uma reunião de rotina da Polícia Militar, para tratar assuntos da Polícia Militar. Mas eles vão fazer lá no templo evangélico sob a alegação de que lá tem lugar para todo mundo e tal, é um auditório grande. É claro que as igrejas evangélicas não são homogêneas politicamente, há contradição, mas a grande maioria está mais próxima do Silas Malafaia do que de uma posição mais aberta, né? Você vê, o Silas Malafaia, nesse pós-governo Bolsonaro, se tornou uma das principais lideranças do bolsonarismo. É ele que organiza as grandes manifestações, aluga caminhão, sobe no caminhão, seleciona quem vai subir no caminhão para falar. Mas ele era envolvido desde a eleição, né? Desde a primeira eleição que elegeu o Bolsonaro, né? Ele Sim. estava entre os financiadores. Tem o outro que eu esqueci o nome agora. Eu me lembro de uma Veja, quando eu assinava a Veja ainda, portanto, há muitos anos. E a Veja, ela publica no início
a entrevista com alguma personalidade, chamadas páginas amarelas. E uma entrevista foi com Silas Malafaia. E a revista já questionava, né, a influência política, a intervenção da igreja no mundo político, a influência sobre os partidos, a apresentação de candidatos. E numa parte da entrevista, o Malafaia falou: olha, os empresários não têm razão nenhuma para... Eu acho que a Fiesp ou alguma organização tinha se manifestado no sentido da laicidade ou coisa assim. Ela falou: os empresários deveriam nos agradecer, porque nos nossos cultos nós dizemos que o trabalhador tem que respeitar o patrão como se ele fosse Deus. Então, você imagina o impacto disso, né? Na cabeça de um trabalhador evangélico. Eu acho que tem mais coisa acontecendo por dentro também, né? Deve ter mais disputa, Claro. mas não deve ser tão. Claro E, que é um. nunca o processo é simples, né? Hegemonicamente é isso, mas É. também. Mas você vê essa utilização do exemplo israelense, das bandeiras de Israel, né? Olha lá, aqui é lá o nazismo, é lá que é o bom, né? Eu disse isso, acho mais porque hoje eu vi um. Tem uma mulher que foi candidata a vereadora aqui em Porto Alegre, que é a Ni, que ela é do Movimento Nacional da Luta pela Moradia. E aí ela está organizando o movimento, enfim, é uma figura, uma liderança, né? E aí eu vi num grupo que ela mandou um debate que ela participou, organizado pela. Tem que ver aqui qual que é o grupo, mas tinha pessoas da igreja evangélica, é uma pastoral, né? Pastoral da igreja católica. Eu, Mas tinha uma pessoa que era da igreja evangélica, era o pastoral das favelas, a pastoral das favelas, e aí tinha uma pessoa que era da igreja evangélica também, então não era só católica, e o debate era sobre ecologia integrativa, e eu achei bem legal, assim, porque aí a gente do Movimento Luta pela Moradia, eles estavam discutindo a perspectiva de uma mudança na sociedade, considerando, enfim, por causa da crise climática e social. Eu achei o debate bem interessante. Deus entra nessa perspectiva quase spinozana, me lembrou assim, de faz parte da natureza, faz parte de certo. nós. Achei legal, sabe? E a linha do pessoal da igreja evangélica é isso que me chamou, porque tinha uma pessoa da igreja evangélica. A gente nunca pode perder de vista isso, né, Pamela? As igrejas são heterogêneas também, né? Em correntes diversas, tem igrejas diversas, né? Teve aí igrejas evangélicas de orientação LGBT e por aí vai, né? O problema é que a hegemonia é capitalista, né? Sim. Então tá, pessoal, talvez a gente possa parar por aqui hoje. O nosso cronograma, ele deu uma esticadinha, né? Ele vai agora até maio, mas ficou melhor, né? A gente, com um bloco menor de capítulos, a gente concentra mais a leitura se torna factível. Por exemplo, a Tamara, ela, ela não veio, mas ela mandou um recadinho aqui, dizendo: olha, só para provar que eu li, eu estou mandando as minhas notas, né? Eu até brinquei com ela, falei: Tamara, eu vou usar suas notas no debate. E Um realmente, abraço para Tamara. e realmente ela mandou aqui as notas, são bem interessantes as notas da Tamara. Tamara é muito disciplinada, né? Nossa, a Tamara lê muito. A Tamara, ela participou de um grupo de leitura do livro 1, e ela foi a única que terminou. Eu lembro, eu tava e eu saía, né? Eu lembro que eu participei com ela. Aí ela leu o livro 2. Eu não lembro se você participou da leitura do livro 2. Acho que ela leu sozinha o livro 2. Aí começou o livro 3. Quando entrou lá na propriedade da terra e tal, a renda da terra, aí ela estava também no auge da elaboração da dissertação de mestrado dela. Falou: não, professor, eu vou parar. Eu não estou aproveitando a leitura e tal. Mas ela é muito disciplinada para ler também. E é Certo. interessante discutir a questão da terra com a Tamara, porque ela vivenciou isso na família.
ela vivencia, o pai dela é um proprietário rural, ela é um proprietário rural, não é um grande proprietário, mas, por exemplo, ela às vezes trazia as informações muito interessantes, né? De, por exemplo, o pai dela se associando com outros produtores para usar um trator ou usar equipamentos em conjunto, né? Então, tem esquemas aí que permitem a propriedade de menor porte contornar a questão do avanço tecnológico. Mas parece que eles tiravam leite, já tudo com máquina, uma tecnologia avançada, né? Ou tiram ainda, né? Análise bem interessante ali Não, a Tamara tem muita informação. E ela, eu acho que está estudando isso também, né? Que é o foco do interesse dela. E aí ela faz os relatos daquelas empresas que compram leite, como tratam os produtores. É uma coisa muito interessante. Então tá, pessoal. Nos vemos daqui a 15 dias. Até boa semana, boas semanas. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.